Então, eu tava rodando aqui na internet e eu achei esse vídeo aqui, ó, como os jogos de Super Nintendo eram feitos. E me bateu curiosidade, né, do canal que é o Game Birds. Me bateu curiosidade, porque eu sempre joguei Super Nintendo. Eu tenho um Super Nintendo, porra, o meu primeiro videogame, né, meu console de infância. E bateu curiosidade, Bom, a Nintendo sempre vamos foi ver uma como é empresa que é. muito marcante. E o Super Nintendo foi, sem dúvidas, um marco na história dos videogames. Eu até cheguei a ter o Super Nintendo, eu tive um É, eu também usado, e assim, tinha, eu fui muito feliz não, eu jogando ele. tenho ainda Mas, nesse aqui, vídeo, vamos só entender tá, de tipo, forma só mais o técnica como os console jogos mesmo. dessa época eram desenvolvidos. Eu até tinha feito um vídeo aqui no canal sobre o desenvolvimento de jogos antigos, como eram feitos, né, os jogos do PS1, Nintendo, Mega Drive. Só que eu acho que cada console, né, merece É um uma vídeo e introdução. Super Nintendo, permitindo gráficos e Ó, jogabilidade mais Não, avançados. Alguns outros Sinfonidade jogos não, eram caralho. desenvolvidos com a linguagem É C, que é uma o. linguagem de Porra, é o programação Castlevania de nível 4. mais alto, mais fácil do que o Assembly, e assim, naquela época estava começando a ser utilizado de forma mais ampla devido à sua É o eficiência na 4 mesmo? capacidade Ou de é gerenciar a o. memória do Eu sistema. acho que é o Então, 4. muitas equipes de desenvolvimento de jogos Propaganda arrombada. Então, muitas equipes de desenvolvimento de jogos de Super Nintendo usavam uma combinação de Assembly e C, deixando assim a produção mais fácil e mais eficiente. O É, Assembly tipo, geralmente eles era usado para programar compilavam. aspectos mais detalhados e de baixo nível do jogo, enquanto o C era usado para codificar funções mais gerais e abstratas do jogo. Isso permitiu que as equipes de desenvolvimento criassem jogos que aproveitassem ao máximo o hardware limitado do Super Nintendo, ao Isso aí mesmo fazia tempo com que que não mantinham tivesse a loading, né? eficiência e a Que facilidade era do muito uso do bom. C. Os desenvolvedores de jogos da época precisavam escrever o código específico para cada aspecto do jogo, incluindo gráfico, áudio, física, inteligência artificial e outros recursos. A utilização da programação naquela época era algo mais bruto. Eles tinham que estar focados na limitação do hardware, até porque a gente sabe que a quantidade de memória do console é É extremamente porque tá limitada. mostrando Os um vídeo de desenvolvedores de jogos geralmente trabalhavam com Mega equipes Drive. bem pequenas, Caralho, geralmente Mega de duas Drive. centenas, mas antigamente É era o 4, jogo lá do 5 Mega pessoas. Drive. Tinha lá um programador principal Que é o responsável pelo código do jogo jogo e outros que o membros cara da joga equipe dando trabalhavam em uma gráfico, comic. som e outros aspectos do jogo. O processo de desenvolvimento envolvia muitas interações, testes, ajustes, tudo para garantir que o jogo funcionasse bem e fosse divertido para jogar. Os jogos do Super Nintendo eram criados usando computadores comuns da época, como os computadores da série IBM, PC, Macintosh. No entanto, para É os desenvolver jogos para o PCzão Super de Nintendo, era tubo. necessário usar um kit de desenvolvimento especializado fornecido pela Nintendo, conhecido como SNES Development Kit ou SNES Dev Kit. Esse kit de desenvolvimento incluía o hardware e software especializado que permitia aos desenvolvedores criar e testar jogos diretamente no hardware do Super Ah, Nintendo. Era tipo, tudo feito ali em calma tempo aí. real. Tem as entradas. Tem as entradas para o o controle, né, os dois controles. Isso aqui embaixo deve ser entrada para cartucho, eu acho. Não, encaixe do cartucho para você ir testando, né? Deve ser. Os kits incluíam compiladores, montadores, depuradores e outras ferramentas para ajudar os desenvolvedores a escrever e depurar o código. E vale ressaltar que além desses dois kits de desenvolvimento principais, também existiam vários outros kits de desenvolvimento de terceiros disponíveis para os NES, incluindo alguns que permitiam criar jogos para os NES. Ah, é o que eu tô falando, né? Eles testavam o jogo, que é um jogo boladão, bem bravo. A internet, a Intelligent System costumava ser responsável pelo kit de desenvolvimento oficial da Nintendo, que eram vendidos para o estúdio de jogos, e o Super Famicom não foi exceção. Existem várias versões diferentes do kit de desenvolvimento, mas elas contêm principalmente o mesmo hardware. Existem várias versões do kit de desenvolvimento. Aí tá aqui as versões de som, debug, caractere, não vou ler essa porra não. O USF Box 2 era um kit de desenvolvimento para o Super Nintendo feito por Ricoh, que era responsável pelo chip de CPU, né, dos NES, e havia trabalhado com a Nintendo no passado, no Famicom Disk System. A SF Box usa o controlador de NES padrão e os cabos AV e ainda possui um slot de cartucho na parte interior da unidade. É o que eu tô falando, para você conectar o jogo. Na parte traseira da unidade há dois conjuntos de chave DPI não, DIP, caralho, minha dicção tá uma bosta, e opções de energia para o alvo e a unidade em si. Existem três portas de interface na parte traseira, uma que é conhecida por se conectar ao emulador SA. Por dentro ele possui quatro camadas, incluindo... É muita informação, vou dessa porra não. O Super Nintendo Emulator... Caralho, tô ficando burro. Para os Estados Unidos, na Europa, difere das versões japonesas por não ser dividido em três unidades, toda a funcionalidade em uma única torre.
Ele contém um disco rígido e foi vendido por menos de US$ 10.000 na época do lançamento. O editor gráfico incluído no kit de desenvolvimento de software da Nintendo para o Super Nintendo era conhecido como SGE, Super Nintendo Graphic Editor. Infelizmente, não há muita informação disponível sobre o SGE, nem imagens ou vídeos. Porém, se você coloca no Google Super Nintendo Graphics Editor, você consegue achar ferramentas de mod similares para você estar modificando jogos do Super Nintendo. Dando uma focada no hardware, o jogo Star Fox foi um dos jogos que levou o Super Nintendo ao limite. Isso porque ele utilizou um Porra, chip de eu processamento tinha especial essa chamado fita. Super FX. Ele permitiu gráficos 3D poligonais em Eu tempo tinha real. O uso do chip essa, Super FX colocou uma grande carga no o Donkey processador do Super Kong. Nintendo e exigiu muito da sua capacidade de E aí processamento. Outro jogo que também exigia bastante do precisava processamento do Super Nintendo era o aquele Donkey Kong Country. trambolho Esse jogo usou de uma técnica de gráficos pré-renderizados pra para criar gráficos funcionar. 3D semelhantes aos de Star Fox, mas sem a necessidade do chip Super FX. Em vez disso, o processamento exigido para o jogo foi compensado pela necessidade de armazenar muitos gráficos em alta resolução e cores no cartucho. Em geral, a maioria dos jogos do Super Nintendo, para não falar todos, eles eram bem otimizados para funcionar suavemente com o hardware limitado do console, mas eram Eu tinha considerados o bem DK1, exigentes em o termos de 2 e o processamento. 3, né? Inclusive, tem algumas histórias por Eu aí que tinha as falam, né, de fitas. falhas desses cartuchos que danificaram o console. Mas não foi uma coisa comum. Geralmente era acidente mesmo. O que me impressiona é o fato dos Atualmente eu só jogos tenho o serem bem console, mais né? O difíceis de console em desenvolver. si. Assim, não só do SNES, né? Se a gente for olhar Mega Drive, PS1, mas a quantidade Foi a de única coisa que eu bugs era consegui extremamente restaurar desse rara, bagulho. sabe? Quase você não via bugs. Mas enfim, de acordo com a Nintendo, o Super Nintendo vendeu mais de 49 milhões de unidades em todo o mundo durante a sua vida útil, que foi de 1990 a 2003. O SNES teve um grande número de jogos lançados em sua E biblioteca, com uma estimativa de pior que ele durou mais do que 2003, porque em 2010 o pessoal ainda jogava Super Nintendo. mais de 1.700 jogos no total, fora ali os não oficiais. Bom, pois muito bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que Deus abençoe a você e a sua família, eu te vejo em um próximo vídeo, se assim ele permitir. Por favor, deixa seu like aí pra estar ajudando a gente, beleza? Ah, uai, o vídeo já acabou? É, parece que o vídeo... É, ele deixou só uma footage aqui no final de um jogo. Então, eu tinha essas fitas de Super Nintendo. É bom saber como é que o jogo funcionava, né? Como é que eram feitas os cartuchos e pá. Achei legal, interessante.